Então, pessoal, estou com um vídeo aqui do canal New York Treta, né? Eles soltaram uma notícia aqui envolvendo aquele caso das fotos nuas da Spectro Cinza, né? A Glenda Varoto, que hoje é uma MBLoide, ela está no MBL, né? E inclusive fotos dela que não estão no privacy, né? Segundo o que as pessoas me comentaram nas redes sociais, né? São fotos as quais ela havia tirado em outras situações, né? Tiveram até pessoas falando que, olha só, mas essas fotos aí estão no Instagram dela. Não, cara, não estão. Não estão. Ainda mais aquela foto onde a Glenda arreganha o rabo, e embaixo do rabo dela, lá na perseguida dela, tá um OB. Certo? Tiveram até pessoas falando que, cara, mas isso aí é lombriga. Não, cara, não é lombriga, pô. É um OB. Certo? Mas enfim. Aí como eu havia comentado também, né, em um vídeo recente, com certeza a gente, como Arthur Moledo Duval, mais conhecido como Chupacu de Kiev, havia visto essas fotos aí. Eu acho que, dada a personalidade dele, ele não ia deixar de não ver, né? Ele não ia deixar de não ver, é ótimo, não ia deixar de ver, né? E o New York Treta, ele, né, pegou essa situação aí, obviamente, para dar uma farmada em cima. Dessa vez eles não estão falando do Nando Moura, né, que continua sumido, mas enfim, eu quero ver o que eles vão comentar, né, sobre o caso. Eu lembro que na semana passada a Glenda havia feito um post extenso lá no X, que é o antigo Twitter, culpabilizando algumas contas, algumas pessoas, inclusive uma mulher lá que estava, entre aspas, capitaneando a situação, né, de ter soltado esse tipo de foto. Só que as fotos dela, essas fotos nuas dela, estão hospedadas em um site, né? Eu já havia entrado lá, justamente por lá que eu havia visto as fotos, né? E claro que, devido a ela ser feminista e tudo mais, o pessoal normal não vai ter aquela possibilidade de que, porra, ela é dentro. Eu comeria ela, não, cara. O pessoal vai reforçar, inclusive, a sua ojeriza, né? Porque se você pegar também pelo corpo da Spectro Cinza, pô, ela é uma pessoa completamente normal, não é aquela gostosona. Teve cara lá falando que, olha só, os peitos dela são legais, mas os mamilos são muito sem graça. Né? E aí você pega essa foto meio escatológica aí, né, dela toda arreganhada, você acha que quem não gostava dela vai passar a gostar? Claro que não, pô. Obviamente que não. Mas enfim, tô falando pra caramba já, vou soltar o vídeo que tem apenas 10 minutos, né? E segundo o que eu vi, né, lá no X das acusações da Glenda, né, essas pessoas que supostamente soltaram essas fotos dela, ela falou que vai processar e tudo, cara. Mas tem como provar que foram essas pessoas aí que haviam soltado as fotos? Tem como provar? Eu acho que não. Inclusive, pô, uma das fotos onde ela estava tirando uma foto, eu acho que no banheiro, né? Ela estava seminua, só com uma calcinha rosa lá e com uma peruca. Eu já havia visto essa foto anteriormente, há meses atrás, né? Então, enfim, vamos lá. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma foto em que ela tá de costas, abrindo a busanfa e mostrando absolutamente tudo, tá? Inclusive tem até uma paradinha ali no chibio dela. Eu vou contar tudo pra vocês. A treta é a seguinte: nos últimos dias, o Twitter parou pra comentar as fotos vazadas da Spectro Cinza, integrante... Twitter parou o escambau, cara. Parou o escambau. Algumas pessoas comentaram. Certo? Eu fui uma delas, né? Claro. Mas enfim, a gente sabe muito bem que também está se tratando de um canal meio sensacionalista, né? Então o cara vai meter essa. Do MBL. Só que eu coloquei esse entre aspas aqui de vazadas, porque não foi vazadas assim, tá? As fotos já estavam na internet, eram públicas, inclusive eu acredito que foi a própria Spectro que publicou-as. Porém, pessoas foram até as profundezas da internet, encontraram essas fotos e publicaram lá no X, tá? Eu olhando aqui, as fotos são 100% verdadeiras, na minha humilde opinião, tá? A Spectro também, na acusação a qual ela havia feito lá no X, né? Pessoas que supostamente haviam ressuscitado essas fotos para derrubar ela, né? Já que ela tá no MBL.
ela havia falado que as fotos tinham inteligência artificial, cara, mas o pessoal lá mostrou por A mais B que são fotos antigas, cara. E se você pegar o desenvolvimento da inteligência artificial relacionado à foto, né, isso aí teve um upgrade em pouquíssimo tempo. Então, dá pra você sacar que a foto não tem modificação, cara, né, com inteligência artificial. Dá pra sacar isso aí, né? As fotos são, entre aspas, cruas demais pra isso. Várias fotos, inclusive, em que ela está levantando e mostrando os seios, vamos dizer assim. Várias fotos nesse ângulo. Só que a que mais ousou foi uma que eu descrevi no início desse vídeo, onde ela aparece de costas, em cima da cama, abrindo, né? Aqui, ó, abrindo. E aí, rapaziada, dá pra ver absolutamente tudo, tá? Não dá pra ver nitidamente tudo, porque foi tirado com uma câmera ali semelhante a uma TechPix, alguma coisa nesse sentido. Mas dá pra ver tudo. Inclusive tem um negócio mesmo no negocinho lá dela. Enfim, rapaziada. O Tiff foi um dos que divulgaram imagens dela. No caso dele, ele divulgou uma imagem, ele censurou lá, colocando uma tarja do Renato Batista, também do MBL, que usou o fundão eleitoral. Isso é uma piada dele, né? E utilizou o fundão e não foi eleito. Agora a Amanda conseguiu ser eleita porque eu acho que dá pra você sacar que uma mulher teria um pouco mais de visibilidade, né, ali no MBL. Não, acho que esquece isso aí, o que eu havia falado. Não, a Amanda, ela conseguiu por quê? Porque, dentre o pessoal do MBL, uma mulher loura, eu acho que chamaria mais atenção do cara, do que um gordinho, certo? Inclusive as duas pessoas aí não tem muita personalidade, né? É só você pegar o tipo de texto o qual a Amanda Vitorazzo faz lá no X. É completamente genéricos, cara, mesmo que sejam para criticar alguém, né? E você... passou um morcego aqui. E a Amanda também aproveitou bastante daquela enganação de se colocar como uma garota da direita, e nisso aí ela não mostrou a sua afiliação com o MBL. Ela conseguiu o voto de bolsonarista desavisado. Já havia falado isso aqui umas trocentas vezes, né? O Gordinho Batista, do que eu havia sacado de alguns vídeos dele, né, de campanha, ele também estava tentando isso, mas não conseguiu nada. Porque, ele tinha, assim, o que eu ia falar, uma exposição da sua afiliação com o MBL, até porque você pega aí um desses jingles, né, estavam aparecendo os membros do MBL auxiliando ele, né? O próprio Renan Turdeblonde, o Guto Zacarias, tiveram outras pessoas ali, Kim Kataguiri também, e ainda assim ele não conseguiu ser eleito, cara, ele só conseguiu ser suplente, Mas enfim, cara, aí você pega a Glenda Varoto sendo candidata a alguma coisa pelo MBL e fazendo a mesmíssima coisa que a Amanda fez, cara. Deixando de lado, propositalmente a sua aliança, a sua filiação com o MBL, para falar com um público mais amplo, público esse que é composto em sua boa parte por bolsonaristas. Você acha que ela não seria votada por esse pessoal? Seria votada, cara. Seria votada, mas você põe na balança, dentre a Amanda e a Glenda, quem tem mais esqueletos no armário? A Glenda, A Glenda, A Amanda Vitorazzo, até onde sei, nunca teve associações com o feminismo. E não tem esse tipo de foto comprometedor também. O máximo que tu tem é foto dela exibindo um decotão, ela sabe que é gostosa, ela sabe disso aí e se aproveita disso a maior parte do tempo, na qual ela tem a oportunidade disso, certo? São pessoas diferentes, sacou? Diferentes, mas tem essa semelhança aí de serem embelóides, né? Então vamos lá.
Observe nessa foto que na testa dela ela mesma escreveu lá P-U-T-A. Agora é o seguinte, a maior parte das pessoas sabe que a Spectro é uma feminista, mas o fato dela ter ingressado, dela ter entrado no... Assim, feminista essa que tem a condição passada a pano pelos MBLoides. Ah, é feminista, mas ela é muito inteligente. Ah, é feminista, mas as feministas lá estão criticando, as outras feministas, né? Estão criticando ela é muito criticada pelo movimento. Ela continua sendo feminista, cara. Continua sendo. Certo? Então tu não tá me dizendo nada. Tá querendo me enganar. O pessoal tá passando pano, cara. Seria a mesma coisa de o que eu, né? Vou colocar como exemplo aqui um bolsonarista passando pro lado do MBL, né? Mesmo eu tendo, né, no meu passado combatido eles a ferro e fogo, certo? E se bobear até saindo na mão com eles, né? E ainda assim o pessoal passaria pano, chuparia os meus bagos, cara. Você não acha que esse pessoal não faria isso aí? Cara, eu vou lembrar algo aqui rapidinho qual eles fizeram, pra você pegar o quão gados os MBLoides são. Porra, eles limparam a casa da juíza do STF, aquela Carmen Lúcia lá, cara, que havia sido pichada, não lembro se por bolsonaristas, né? O pessoal do MBL foi lá e limpou, cara. O pessoal do MBL foi lá e limpou. E aí? Isso não é a maior demonstração de gadice, né, a qual o MBLoide poderia estar arrolado? Claro que sim, cara. É a maior demonstração de gadice. E eles querem chamar bolsonarista de gado, cara. E aí? Tem base isso aí? Tem cabimento? Pô, não tem cabimento, cara. O MBL fez com que ela sofresse ataques de todos os lados, tá? Tanto da esquerda quanto da direita. E no caso do Tiff, o que todo mundo sabe aqui que ele tem muito ódio do MBL, pelo fato do MBL ter batido na tecla de que o Bolsonaro e o Lula eram a mesma coisa lá nas eleições de 2020. Não, o caso do ódio do Tiff é um pouco mais complexo. O Tiff havia sido vitimado por esse pessoal também naquele cancelamento, e até hoje ele está sendo chamado de nazi e tudo por esse pessoal aí, sacou? E é isso, inclusive ele fez um vídeo aí no ano passado, né, um vídeo extenso, comentando por que ele estava batendo tanto no MBL. Ele explicou tudo, eu até fiz um react em cima. Sacou? Não é apenas essa questão aí, mas tô batendo nos caras porque eles falam que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa. Não, isso aí é apenas uma parte das coisas, né? Uma parte dos motivos. Tem mais coisa aí. Em 22, ele bateu e criticou, dizendo o seguinte: depois ficam posando de cristãos conservadores. MBL é o puro suco do oportunismo. Um usuário aproveitou para responder o seguinte pro Tiff. Bem, se bem que conservador mesmo, entre aspas ali, quem demonstra isso é a Amanda Vettorazzo, cara. E vive pagando de católica e tudo, apesar dela com certeza ainda frequentar carnaval, né? Até isso aí os MBLoides passam pano. Até isso. Agora o resto ali, cara, a maior parte ali não deve ser conservador porcaria nenhuma. Você pega logo pelo chefe, pelo líder lá, o Renan Santos, o Renan Turdelblom de Santos. Falaram pra mim, não sei se isso é verdade, não sei se isso é. Ele tem uma tatuagem do deus Mitra, que é tudo menos representação do cristianismo, né? Deus pagão. Aí você desce lá pro Chupacu de Kiev, né, que segundo o que me dizem, né, ele é ateu. Não sei se o Kim Kataguiri também seria ateu, né, mas o Paulo Cruz, pelo que dizem, é evangélico, né. Aí você tem lá o Ricardo Almeida, que é muçulmano, assumidamente muçulmano,
Você pega aspecto cinza, a Glenda lá, que com certeza deve ser até, né, de conservador, entre aspas, ali, pessoa que tá ligada ao cristianismo, aos valores, blá blá blá. Amanda, né? Supostamente também. Mas enfim, vamos lá. Eu gosto do MBL, mas nem todo mundo lá, nem o movimento inteiro se auto-intitula conservador. Só a Amanda Vetorazzo mesmo. Aí o Tiff respondeu com o seguinte: o Quino Vilela disse que era conservador, kkk. Eles usam isso quando querem votos. Idiota é quem acredita na conversa fiada deles. O cara também deixou claro aí, né? Que nem todo mundo do MBL se auto-intitula conservador. Ele só pecou em falar assim, só a Amanda Vetorazzo. Não, o Kim também deve falar isso daí. E inclusive, rapaziada, eu pensei em fazer um jogo com vocês. Vamos lá? É o seguinte, eu vou ver membros aqui com vocês do MBL e a gente vai avaliar se esse membro é conservador ou é liberal, tá? Vamos lá? Mas baseado em quê, cara? Pela cara deles? Pela cara? Vamos lá, começando pelo Jota, né? O Jota aí, eu olhando assim a cara dele, pelo que eu já vi no Twitter, né? Sobre ele, cara, esse daqui é um dos maiores liberais do movimento Brasil Livre, tá? Então, Jota liberal. Ricardo Almeida. Você olha pro Ricardo Almeida, você fala que ele é liberal, tá de sacanagem, né? Se for pra escolher entre ser liberal e ser conservador, eu voto que o Ricardo Almeida é conservador. Vou deixando também seus palpites aqui embaixo na descrição. Isso daqui tá sendo feito no modo freestyle. É por achismo. Bom, ele sendo muçulmano, ele seria muito mais conservador do que liberal, né? Sim, de vez em quando vai rolar algum barulho aqui porque eu tô em frente a uma avenida, né? Certo, então, aí ó, moto, ônibus, mas eu já tô acabando o vídeo. O meu olhando a aparência do cara e falando se é ou não é. Vamos lá. Porra, Paulo Cruz, conservador, pai. Esse aqui é conservador. O meu palpite é que ele é conservador, rapaziada. Kim Kataguiri. Tá, o Kim Kataguiri também é conservador, como o próprio Tiff falou, que ele em entrevista lá com o Vilela, ele se... Cara, eu tô lembrado que antigamente o MBL era a favor de aborto e de drogas. O Kim Kataguiri, ele já foi taxado de maconheiro, não sei se isso aí é vero na prática, não sei. Ele até pode ter cara de maconheiro, né? Mas eu não sei, cara. Eu penso que o sujeito é um pouco mais contido, né? Uma pessoa um pouco mais tímida. Mas, enfim, cara, isso não quer dizer que ele não fume de vez em quando. Eu tenho uma opinião nula em relação a isso aí, porque eu não sei a verdade, né, cara? Então não vou ficar conjecturando. Citou isso daí, né, que ele era conservador e tal. Então, eu acredito na palavra do Kim, né? Ele é conservador. A Amanda Vetorazzo também já falou que ela é conservadora. Eu acredito nisso, tá? Então não tem muito o que falar. O Beraldo, pô, mano, vocês olham o Beraldo aqui. O Beraldo, vocês acham que o Beraldo é liberal? Esse Beraldo aí, né, pelo que o pessoal, os embelós disseram, né, é um cara que tem posses, é um cara que tem muito dinheiro, né, e tudo. Ele tentou ser deputado aqui por São Paulo em 2022, né, não conseguiu, até porque o sujeito, eu acho que inclusive isso aí se encaixa muito com a sua personalidade um pouco mais robótica, né, e ele é um sujeito superficial, assim como o Renato Batista, e falo superficial no sentido de não ter muita personalidade, né? Não ter um jeito marcante. Se bem que nem a Amanda tem, né, cara? Mas ela tem os seus artifícios aí, os quais eu havia acabado de falar. Bora. Beraldo, se for pra escolher uma denominação, é conservador, pai. Abstive, vamos lá. Guto Zacarias, pô, vou falar aqui a carinha do Guto, não me engana, tá, Gutão? Você é liberal, pai. Você é liberal. Renato Batista, cara. Deixa eu... Pera. Gordinho Batista. Cara, eu vou falar que o Renato Batista é liberal, tá? Enganação dos porra, não vou nem falar nada, né? Pô, mesmo time do Arthur Duval, pai. Liberal. Se alguém do MBL viu esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários se eu acertei ou não acertei, tá?
Vamos continuando aqui. O Tiff também fez um comentário forte sobre o MBL e logo em seguida vamos mostrar também os comentários de Renan Santos, Mamãe Falei e até Espectro Cinza, tá? Ela se pronunciou sobre tudo isso aqui. O Tiff escreveu o seguinte: no movimento Bumbum Livre tem puta, feminista, maconheiro, muçulmano, satanista, chupador de cu, ladrão de van, golpista de leilão, cancelador, ateu, tem de tudo. Menos alguém de direita que defenda valores cristãos e conservadores como tentam pregar em época de eleição. O Renan Santos viu toda essa polêmica aí envolvendo a Espectro Cinza e se pronunciou. O grupo de pessoas que trabalhava com Nando Moura para mentir e difamar resolveu fazer doxing e criar fotos por IA atacando a Espectro. É uma gente imunda. E tá enganando os outros também, cara. Não é foto IA porcaria nenhuma. São fotos antigas, as quais, inclusive, como eu havia falado, né? Parte delas a Espectro havia divulgado, cara. Certo? São fotos antigas, não dá pra você pescar ali nenhum serviço de inteligência artificial, cara. Você dá pra concluir que são fotos reais, sem modificação alguma. Pô, cara, eu não sei porque o Tour de Blonde havia falado desse tipo de coisa aí, cara, assim que, pô, tipo assim, você pega aqueles áudios do Arthur envolvendo o seu desejo por ucranianos, né? Como eles resolveram aquela questão, como eles passaram por aquilo ali. O pessoal resolveu abraçar, né? Até porque, cara, eu acho que se você colocar na balança, seria muito mais fácil você modificar aqueles áudios não, as fotos do que os áudios, certo? E aí tá, aí o pessoal abraçou essa má fama aí, a qual acometeu o Chupacu de Kiev, né? E eles inclusive de vez em quando fazem brincadeiras com isso. Eu até acho que essa medida aí, ela não foi muito boa, cara. Eu acho que eles deveriam simplesmente ignorar. Porque não é porque você está fazendo uma piadinha aí que ela que não possa soar forçada para muita gente, né? Tipo assim, cara, o sujeito aqui tá me batendo, né? Eu sei que tá doendo, mas eu vou falar que não tá, porra. Certo? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. E como o paulistano já é inimigo do humor, você sabe que os caras estão forçando a barra quando fazem, replicam essas zoações aí com zoação de volta, né? Bom, Renan, podem até ter criado outras fotos aí através da IA e tal, mas as fotos que eu vi não são IAs, tá? Não são IA, não foram feitas através de inteligência artificial, e inclusive se tivessem sido feitas, eu reclamaria porque, pô, tá sem qualidade nenhuma, resolução horrível, como eu mesmo citei pra vocês, que parece até que foi tirado com a TechPix. Mas... E eu pegaria a Espectro Cinza, hein, cara. Eu pegaria ela, não acho ela feia, certo? Não acho, eu sei que ela tem o sovaco peludo, mas o corpo eu acho ok, cara. Eu acho ok, né? E eu também faço separações sobre, mas a garota lá, ela professa uma ideologia que quer destruir a sua. Eu separo, cara. Eu sei que é diferente do que as feministas fazem, né? Eu já havia comentado, que já faz um tempo, que quando eu já havia tentado entrar em contato com as feministas para ter alguma coisinha, né? Elas vasculhavam as minhas redes sociais, cara. Você não acha que elas não fazem isso aí com todos os homens que tentam se aproxegar nelas? Elas fazem isso aí, cara. Elas vasculham o que as redes sociais para ver se você tem algo que obviamente as desagrada, né? Se você for bolsonarista, se você tem algum tipo de religião ali que de qualquer forma demoniza o feminismo, certo? Mesmo que seja para uma ficada, se bobear, né? Mesmo que seja para isso.
Mas enfim, a Spectrum Cinza também se pronunciou e escreveu o seguinte: e o privacy da Spectrum Cinza? E aqui vale uma pausa, porque também teve essa polêmica, tá? Falando que ela tinha um privacy e tal, e ela até tem um privacy. Só que o problema é que... Porra, mas essa frase aí foi o começo da lauda que ela emitiu para as pessoas que supostamente haviam soltado essas fotos aí, que haviam ressuscitado essas fotos. Eu não sei porque o Versosa aí ele não soltou o texto todo. Ela não escreveu só aquilo ali não, cara. Que nesse privacy dela ela não publica nada do que o pessoal que tem privacy costuma publicar costumeiramente. Acho que essa é a palavra. Ela havia falado que o privacy dela, ele não comportava fotos sensuais, fotos nuas, não. Ela colocava ali os projetos dela e tal, não tinha, segundo ela, né, absolutamente nada a ver com pornografia. Porra, mas então por que hospedar no privacy, cara? E ainda cobrar caro para isso. Por quê? Mas acontece que lá no OnlyFans tem pessoas que utilizam a conta para outras coisas. Ok, cara, mas eu não sei, cara. Olha só, quando a gente pega a página inicial da conta da Spectrum no privacy, dá a entender de que sim, ela vai exibir o seu corpo, né? E você pega pelo preço 200 contos, cara. O preço inicial ali, 200 contos, dá a entender de que sim, ela está disposta a mostrar o seu corpo, certo? Dá a entender tudo isso, cara. Não que seria para outra coisa que não fosse exposição, né, do corpo delas, por uma coisa erótica, pornográfica, cara. Sacou? Me perdi. A Spectrum continuou. Diferente do que a Camis Cosset disse, não tem fotos nem vídeos eróticos ou nuas lá e nem... Ele soltou o vídeo todo, tá soltando o texto todo. E essa Camis aí foi a pessoa principal a que havia sido acusada por ela, né? Pela Spectrum. Nunca teve. Inclusive estou decepcionada com você. O vídeo mais sensual que tem lá é do Shrek dançando. Lá eu deixei algumas aulas, leitura de textos e umas fotos que tirei no Museu do Rio com chapéu de policial. Desde que entrei no MBL, estão tentando me difamar, inventando várias coisas sobre mim. Agora resolveram editar com IA fotos que já tem no meu Instagram há anos pra dizer que eu vendo conteúdo adulto. E mesmo... Porra, mas aquela foto do rabo arreganhado não tá no Insta, cara, obviamente. Até porque a plataforma não iria deixar também. Que tivesse feito um gangue gravado e vendido. E daí? Onde querem chegar com isso? Eu teria matado alguém, extorquido? Aqueles que espalham mentiras sobre mim e que tentam me difamar estão documentados. Todos serão devidamente processados criminalmente. Prepare-se para perder o réu primário. E rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu realmente estou cagando pra essa questão aí de conservadorismo ou não. Não sei vocês, tá? Provavelmente deve ter conservadores aqui que assistem o New York Treta, mas eu tô cagando, rapaziada, tá? Eu tô cagando porque o outro ali tá fazendo ou tá deixando de fazer. Aliás, fica aqui o incentivo, Amanda Vitorazzo. Se quiser seguir essa onda aí da Spectrum e postar fotos assim também, fique à vontade. Eu acho que vai ser o contrário. Em vez de perderem meu apoio, vão ganhar ainda mais. Eu não sei o apoio de vocês, tá? E também aqui tô falando. E uma coisa a qual eu não entendi do texto da Spectrum, né? É que, pô, eu não sei por que ela ficou... eu ia falar uma coisa. Esquece. Com todo respeito à Amanda, porque eu, como voltei lá atrás, eu acho que ela é conservadora e despreza coisas assim, né? Na minha humilde opinião. Vamos lá, continuando. O próprio Mamãe Falei comentou o caso, tá? Vamos ver aqui, fazer um react do que ele falou. Mamãe Falei. Bom, basicamente estão tentando cancelar a Spectrum por causa de uma mentira, né? Onde ela estaria vendendo vídeos de sexo, é isso no seu privacy? Isso daí é uma mentira mesmo. Porque eu não encontrei essa informação não, tá, rapaziada? Mas que tem fotos dela como vê ao mundo por aí, inclusive de maneiras bem exóticas, isso tem, porque eu vi. Vou dizer uma coisa sobre a Spectrum, tá? A Spectrum, ela é um ser muito interessante, porque a gente discorda diametralmente de uma série de coisas. Só que a Spectrum tem algo que um grupo de oportunistas não tem, né? Diferente de um grupo onde você tem
um conjunto de projetos individuais, onde as relações elas são quase mercantis. Me dá 10 que eu te dou 10, me dá 20 que eu te dou 20, me ajuda aqui que eu te ajudo. A Spectrum ela tem uma coisa que assim, é a verdadeira crença numa causa, a ponto de te deixar radical em abrir mão do seu ego e se dedicar àquilo. Isso é muito mais forte do que qualquer grupinho que se diz conservador. Que grupo é conservador para vocês? Cara, mas ela aproveitou que o MBL está aceitando alguns dos tipos de gente. Tem ideologias bastante distintas, né? Certo? Para ganhar poder em cima. É por isso que você tem aí o Ricardo Almeida, né? Você tem extremos como o Ricardo Almeida, como o Paulo Cruz, que, como eu havia falado, é evangélico. O Ricardo Almeida é muçulmano. E a Spectrum Cisa, que é feminista abortista. É uma pessoa a qual eu havia lido que tem ojeriza de pensar na possibilidade de ser mãe futuramente. Sacou? O MBL tá nisso aí para agregar essa galera, para construir o seu projeto de poder em cima deles. Sacou? Mas eu acho que isso aí é uma faca de dois gumes, cara. Porque, você pode eleger lá a Amanda Vettorazzo, que, como eu também havia falado, não tem esse histórico aí da Spectrum, né? Mas a própria Spectrum, por mais que ela tenha sido aceita pelos MBLoides, né? Pelos gados, ela não vai ser aceita pelo pessoal que está aqui fora, cara. Pelo pessoal mais conservador, ou até mesmo o pessoal que é mais liberal. Você acha que só porque são liberais eles vão aturar uma feminazi? Eles não vão aturar, cara. Sacou? É por isso que eu acho que essa galera aí, que suporta o MBL, ela seria a última a chamar bolsonarista de gado. Sacou? Porque, você pega, lá no caso do bolsonarismo, você tem pessoas que também professam, né, coisas diferentes às quais a maior parte dos bolsonaristas concorda. Como, cara, assim, eu havia falado, né, que quando o Jair Bolsonaro era presidente, você tinha lá a Damares Alves como ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, né? A Damares, ela tinha uma seção ali no seu ministério, cujo líder era um transexual, cara. Era um transexual. Você acha que a maior parte ao menos metade dos bolsonaristas pelo Brasil sabe disso? Não sabe. E se eles souberem, eu posso ser bastante inocente aqui, posso estar sendo muito inocente, mas eu acho que eles desceriam o Mário, como eles estão descendo o Mário na Damares hoje, porque o pessoal está descobrindo as merdas as quais ela fez enquanto ministra, né, e acho que está fazendo agora. O pessoal está vendo que ela é uma espécie de feminista de direita, né? E mesmo assim, você faz uma comparação, você tem muito mais, por mais que o bolsonarismo seja muito grande, né? E que tem algumas pessoas ali que não valem absolutamente nada, né? Você tem muito mais uma unidade, né? Uma unidade construída do que entre o pessoal do MBL, cara. Vou falar aqui, por mais que você, tá todo mundo enfiado em um grupo só, você põe esse pessoal para ser votado, não vai ser todo mundo vai, então até menos metade que vai obter algum êxito. É só você pegar em relação aos vereadores aí no ano retrasado, né? De mais de 50 postulantes, foram eleitos apenas 13, 15, no máximo 15 pessoas, certo? E alguns dos que não foram eleitos, como aquele Gabriel Costenaro, que é do Rio de Janeiro, pularam fora. Ou então você pega a situação ocorrida com o João Betega, que é lá de Curitiba. Ele havia... Não, acho que dá para você colocar nisso aí como caso à parte, né? Ele havia sido expulso. Certo? É um pessoal muito mais desorganizado do que o bolsonarismo. Por mais que o bolsonarismo tenha, né, de alguns anos para cá, mostrado um certo estremecimento, né, e tudo, mas o pessoal está muito mais unido do que o que poderia acontecer com a galera do MBL. Até porque o MBL também é muito pequeno, né, cara?
É muito pequeno, mas enfim, vou voltar aqui pro vídeo porque eu já tô falando pra caramba. O Brasil Paralelo, que para ganhar dinheiro vendeu para você Abraham Weintraub. Esse é o conservador. Que grupo é conservador para você? O grupo que abraçou o Fernando Holliday, que, sei lá, em 2022 o cara faz uma eleição pedindo impeachment do Bolsonaro, não dá certo, na próxima ele desculpa, te amo, desculpa, Bolsonaro. Vocês nunca vão entender o que é isso. Vocês nunca vão entender o que é você sentar numa mesa com uma pessoa e falar, mano, discordo do que você acha aqui, discordo, eu também discordo de mim, várias coisas, fala, puta, cara, você é legal pra caralho, meu, tamo junto, velho, gosto de você também. Você nunca vai entender o que é isso. E só pra esclarecer uma coisa importante, tá? Isso aqui nem precisa de resposta. Ah, Espectro Cinza tá vendendo foto pelada. Não tá. Acabou, né? Mas, enfim. Isso realmente. Mas eu vou deixar com vocês aqui embaixo nos comentários, tá? Clique em gostei, mano. Cara, custa vocês clicarem em gostei. Assim, em relação ao Fernando Holliday, cara, eu também não engulo ele. Eu não queria que o bolsonarismo abraçasse ele, nem ele e nem o Lucas Pavanato, que é um palhaço, né? Um palhaço. Certo? Se dependesse de mim, eles não seriam eleitos nem para síndico de prédio, cara. Nem para isso, mas infelizmente você, até fazendo parte de um grupo grande como é o bolsonarismo, você tem que aturar pessoas que vão acreditar na redenção dele, né, blá 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 blá, certo? E eu acho que não dá pra você ver exatamente um problema nisso aí, né? Até porque a pessoa também tem o direito de se arrepender, né, cara? Tem o direito, certo? Agora você pega pelas palavras do Chupacu de Kiev, né? Ele mostra que o MBL é muito mais uma seita, né, cara? Porque o pessoal tem que estar ali para fazer as coisas, os mandos do Renan. E ele já havia falado num vídeo recente aqui que o militante ele tem que agir pelo movimento. Ele não tem que digamos assim, se sobressair ao grupo. Né? É tipo assim, obtendo uma certa independência, né? Agindo mais em prol dos seus interesses pessoais do que pelo movimento. Você até poderia falar para mim que, olha só, cara, mas nesse sentido aí, ele está certo, ele estaria certo, porque, o sujeito ele pode querer algum ganho mais pessoal, ele pode querer agir de uma forma, entre aspas, independente, mesmo estando ligado ao MBL, ele pode prejudicar o próprio, né? E eu acho que poderia colocar nesse sentido aí o que aconteceu com o João Betega, né? Eu entendo, cara. Eu entendo isso aí, mas você pega o histórico, você pega o passado do MBL, passado, presente e o que provavelmente vai ser o futuro, você conclui que a galera tá ali como se fossem membros de seita mesmo. O pessoal chama o bolsonarismo de seita, não chega perto disso aí. Mas acontece que a galera ela tem que ser obrigada a adorar o Jair Bolsonaro. Não, cara. Até porque eu acho que o próprio Jair não exige isso. Ele não exige isso aí. Mas, obviamente, quando você faz parte de um grupo, você tem que seguir os dogmas daquele grupo. Certo? Agora, diferente do que o Renan Turdeblonde havia demonstrado, havia apresentado. Certo? Mas então é isso aí, cara. Vamos lá. Gostei aqui embaixo. Enfim, deixa o comentário de vocês aqui que eu vou tá lendo todos, tá? Esse daqui eu gosto de ver o que vocês têm a falar. Deixa aqui embaixo e tamo junto até a próxima notícia. Então foi isso aí, cara. Pra finalizar, eu acho que, até por ser uma feminista, né? Espectro Cinza, ela nem deveria ficar aborrecida com essa exposição aí de fotos dela. Até porque, olha só, em primeiro lugar, a gente já espera que uma feminista vá mostrar o seu corpo assim. Tem inclusive demonstrações de que feministas fizeram algo pior em universidades e tudo. Porra, cara, já vi notícias aí de militonta literalmente costurando a vagina, cara. Literalmente. Se fosse um pai de uma pessoa dessa, você faria o que com ela? Você faria o que com ela?
Aí dessa forma eu que iria perder o meu réu primário, né, cara? Certo? Então a Espectro Cinza, você pega esse motivo estapafúrdio de A, cara, de AI, quem vai cair nessa? Só os membros gados mesmo. E eu acredito que em alguns deles até forçadamente, hein? Pra tá o que mesmo na linha, né, do que o pessoal tem que pensar, que tem que proteger a Glenda, né? Então ela nem deveria ter metido essa, cara. Nem deveria. E eu acho que de qualquer forma o pessoal, né, com o tempo vai acabar se esquecendo. Eles só vão lembrar, isso aí vai estar estampado para sempre, de que a Espectro Cinza é uma feminista. Né? O fato dela ter tirado fotos nuas, cara, tem uma porrada de mulher que também faz isso aí. E mulher gosta de se mostrar. Então, pra que ficar tão doída com essa exposição? Reconhece, fala que eu tirei essas fotos e pronto, acabou. Acabou, bicho. Acabou. Se você fosse uma evangélica, uma religiosa e estivesse fazendo esse tipo de coisa, cara, daria para entender o terror perante a uma chuva de zoações, né, de ojerizas, né, mais que poderiam sentir sobre a Glenda, né? Mas não, porra, é uma feminista, cara. É uma feminista. O que mais esse pessoal aí faz é exibir o seu corpo e em algumas situações aí de forma escatológica, de forma nojenta. Então ela nem deveria, cara, ficar dando atenção para isso. Eu não estou falando isso aí pelo bem dela, não. É porque é uma coisa simples, né, de se pensar de resolver. Né? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Eu acredito, tenho 100% de certeza que a Glenda, se ela concorrer a alguma coisa, ela vai ter que colocar-se ao público como ela é de fato, né, uma feminista abortista, né? Porque se ela tentar fazer como a Amanda Vitorazzo, ela não vai conseguir nada, cara. Não vai conseguir nada. E a Amanda Vitorazzo, né, ela já foi e com certeza ainda vai para bloco de carnaval, certo? Mas o pessoal daqui de fora engoliu a verve conservadora religiosa dela, né? Mas você acha que esse tipo de coisa cairia na Glenda? É claro que não, cara. Encaixaria na Glenda? É claro que não, cara. Claro que não. Mas enfim, pessoal, então é isso, até o próximo vídeo.